Olá, me chamo Marcos, sou aluno de Engenharia de Produção da Faculdade Pitágoras do sétimo semestre e hoje eu vou falar um pouco sobre a disciplina de Ciência dos Materiais, que é a ciência que estuda basicamente todos os materiais, desde a sua origem, da sua estrutura molecular até a sua utilização no nosso cotidiano, no dia a dia. Então, para isso, eu vou começar falando sobre a divisão básica dos materiais. Os materiais usualmente são divididos em três classes: os materiais metálicos, os cerâmicos e os poliméricos. Os materiais metálicos que têm na sua estrutura molecular materiais ferrosos, a exemplo do zinco, do ferro, do cobre e do ouro, que tem como uma principal característica uma boa condutividade térmica e elétrica. Esses basicamente são os materiais metálicos, que podem ser ferrosos ou não ferrosos. E agora, falando um pouquinho sobre os materiais cerâmicos, que são materiais de estruturas orgânicas, que esses, a exemplo dos cimentos, dos vidros, que eles contêm, em alguns deles, materiais ferrosos e algumas composições químicas. E os materiais poliméricos, que dentro deles estão incluídos também as borrachas, que, se comparado aos demais, são materiais de descobertas recentes. São mais recentes do que os metálicos e os cerâmicos. Esses materiais são geralmente formados por compostos químicos, a exemplo de resinas poliméricas, de elastômeros, da borracha, dos pneus. Falando em ciência dos materiais, a gente não pode deixar de voltar na história e falar sobre a descoberta dos materiais na evolução humana. E isso se reflete até hoje. Mas, voltando um pouco no tempo, você já parou para imaginar como seria se o homem não tivesse descoberto os materiais ferrosos? Como seria a vida do homem se ele não tivesse utilizado a pedra como um material mais rígido para utilização de construções e posteriormente os materiais cerâmicos, né, o barro como matéria para construção de suas casas e de diversas peças de artesanato. E voltando da pedra como para utilização da caça, para que ele possa se alimentar. E também na descoberta do fogo, que foi um outro ponto crucial. Então, esses materiais que foi uma descoberta do homem. Avançando um pouco mais, lá para o século XIX, foi um período de grandes descobertas e avanços, tanto na descoberta de novas metodologias de fabricação, de novos materiais, uma série de coisas. A gente vai falar a exemplo de Charles Goodyear, que foi um cientista americano que acidentalmente acabou descobrindo, após cair uma mistura de borracha e enxofre sobre uma chapa quente, viu que essa mistura não derretia. E daí foi descoberta a borracha vulcanizada. Sobre a história de Charles, existe uma coisa bem interessante, que, essa descoberta foi patenteada por ele. No entanto, a companhia, a Goodyear, popularmente conhecida, deu nome em homenagem a ele, mas nenhum dos descendentes dele nunca trabalhou na companhia. Então, assim, é um ponto histórico interessante que eu achei importante a gente compartilhar aqui no vídeo. Já é uma realidade a utilização de materiais metálicos, poliméricos e cerâmicos na utilização da medicina. Eu tenho exemplo de pessoas que tiveram a implantação de próteses de materiais poliméricos, uma prótese de cimento no quadril. Você já parou para imaginar como seria a sua vida sem a evolução dos materiais, sem os materiais? Por exemplo, seria impossível estar gravando esse vídeo se não houvesse a evolução dos materiais.
A tecnologia é um outro ponto importante. E já que estamos falando de tecnologia, vamos citar também aqui um ótimo exemplo, que é a energia solar, que é através de placas solares, que tem na composição de cada uma delas, nós temos materiais poliméricos, temos materiais ferrosos e temos materiais cerâmicos. E ela faz a captação da luz solar e transforma em energia através de bobinas, através da placa que passa por bobinas, por capacitores, transformando em energia que você pode ligar a tomada, carregar o celular, acender uma lâmpada, enfim. Tudo isso é a evolução dos materiais. Esse é um dos exemplos. Por isso que é importante o desenvolvimento e a descoberta de novos materiais e o estudo dessa ciência, que é de grande importância para nós. Para isso, nós, engenheiros e futuros engenheiros, devemos estar nos dedicando cada vez mais ao estudo dessa matéria que é excelente e é de grande valia para o ser humano. E assim eu finalizo a minha apresentação e agradeço. Muito obrigado.